Agora é a vez da candidata Soraya Tronic fazer a pergunta. Candidata Soraya, por favor, ao retornar ao púlpito, diga a quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos. Padre Kelson. Kelvin? Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Que ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida aonde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, um Estado inchado, cheio de cabide de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixa o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver os problemas apenas com o verbo. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Senhor, Padre por favor, Kelman, me deixa responder, me senhor, devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Tudo bem. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é Você é candidato... cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia Mantenha-se, por favor, em começar silêncio, em respeito. novamente? Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo, candidato. Devolve tudo, por favor. 1 minuto, porque eu perdi totalmente o raciocínio. Vai ser concedido esse tempo. Ok, aguardo lá no... Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula, porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer, eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid, 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo e muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita, a senhora deveria me respeitar.
A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa um sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado ir para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo para ele cobrar mais impostos, mais impostos. Esse é o caminho? Cobrar impostos? Você não aguenta mais de ser cobrado. E essa senhora aqui novamente repete que a solução é imposto único, é cobrar mais imposto. A solução não é essa, a solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidata? Para que isso? Fale a verdade, seja verdadeira, fale para o povo por que a senhora está aqui, fale que vocês são mais do mesmo, fale que a esquerda, todos aí têm a mesma agenda, diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, querem destruir o Brasil, fale para todo mundo aqui agora, diga a verdade.